Então, pessoal, você sabe como as coisas funcionam. Lula não tem pauta, não tem assunto, não tem argumento, não tem nada de positivo para falar de si. Então, ele precisa ficar atacando o ex-presidente, o Bolsonaro. O Lula prometeu tem mais de um ano que não falaria mais do Bolsonaro, não tocaria no nome dele, mas não tem jeito, Bolsonaro alugou um sítio de Atibaia na cabeça do Lula. É impressionante. E o cara agora falou que, na verdade, né, o pessoal aí não tem noção, e o próprio Lula não tem noção, da quantidade de obras paradas do governo anterior. Não obstante o fato de que o Bolsonaro encerrou e inaugurou um monte de obras que o Lula deixou parado da época dele, a Dilma deixou parado também, e foi o Bolsonaro que inaugurou. E não apenas isso, o Lula segue anunciando que vai construir universidades, institutos federais, vários campi ao redor do Brasil, sendo que, na verdade, tem universidades com obras inacabadas há 16 anos, meu amigo. Olha que situação caótica, obviamente. 16 anos atrás estávamos ainda sob o terror do governo Lula, inclusive, né? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, passando dessas carinhas aqui, carinha do Lula, portanto, falando das suas bobagens, isso ele disse hoje, os ataques contra o Bolsonaro, ele cometeu hoje, dia 23, domingo, o dia que eu estou gravando este vídeo, e ele falou ali em vários, já estava citando alguns aspectos ali a respeito desse tema e tudo mais, né? E ele estava participando ali de eventos no Nordeste, Ceará, Piauí, Maranhão, por conta de lançamentos aí de casas, de conjuntos do Minha Casa, Minha Vida e outras coisas também, né? Então, o Lula afirmou que pegou o país destruído em 2023, uma grande mentira. Na verdade, o Lula só teve um PIB razoável para apresentar em 2023 por conta do carrego estatístico do governo anterior, a herança positiva do governo Bolsonaro, que deixou a casa bem arrumadinha para que o Lula e o Haddad fizessem a bagunça que estão fazendo agora, e não apenas isso, superávit primário, um monte de reformas que deram uma azeitada no Estado, limitaram os problemas que o governo poderia causar, como o teto de gastos, que ok, veio da época do Michel Temer, mas vários reforços a isso, a autonomia do Banco Central, enfim, a casa estava mais bem arrumadinha do que está hoje. O Lula que bagunçou tudo, né? Mas então ele disse aqui: não se tem noção da quantidade de obras paradas e não executadas pelo governo anterior, né? Aí ele cita, por exemplo, há 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisadas. Eles não tiveram competência nem boa vontade para concluir essas casas para as pessoas. Estamos retomando essas obras para garantir dignidade às pessoas mais pobres e à classe média desse país, etc., né? Então, é uma coisa aí completamente bizarra, naturalmente, né? A gente não tem aí certeza desses números que o Lula fala, vai saber se isso aqui é verdade ou não, e até porque o Lula é um grande mentiroso de forma geral, mas veja que a pauta dele, o argumento, é criticar o governo anterior, né? Ele não pode, não tem nada para falar de positivo do governo dele, principalmente agora, em meados de 2024. A gente já sabia disso. Ele tinha boas notícias econômicas um ano atrás, em meados de 2023. Por conta da herança do governo anterior, questões econômicas demoram a aparecer, então ele surfou muito nas benesses promovidas e alicerçadas no governo Bolsonaro, com Paulo Guedes como ministro da Economia, etc. Mas a gente sabia que isso ia acabar em algum momento, e acabou muito rápido, provavelmente mais rápido do que o Lula esperava, porque ele não tem nenhuma estratégia para lidar com isso. A economia está arrefecendo, o PIB está dando sinais de cansaço, a inflação está subindo, a taxa de juros se mantém alta porque é inevitável, a dívida pública continua crescendo, a meta fiscal não vai ser alcançada e uma série de problemas econômicos acessórios vão sendo percebidos. E aí o governo tem que ficar comemorando 1% no aumento aí do número de empregados durante o ano de 2023 todo,
sendo que provavelmente agora, 6 meses depois do final do ano passado, a situação já se reverteu, mas o governo Lula tem que ficar comemorando isso porque não tem absolutamente mais nada a comemorar. E aí o que o Lula faz? Começa a criticar o Bolsonaro, né? Naquele papo de não falo que o meu governo é bom porque não tem como falar, mas pelo menos é melhor do que o anterior, que fez o quê? Sei lá, destruiu a economia, não entregou casa para pobre, né? Não fez aí, não terminou a transposição do Rio São Francisco. Ah não, isso o governo anterior fez, né? Foi o Lula que não fez. E não foi só isso que o Lula não fez. Olha só, ele tá viajando o Brasil para ficar falando de novos campi que vão ser inaugurados, institutos federais, universidades aí e tudo mais, né? Fez isso em Minas Gerais, fez isso no Rio de Janeiro e vai continuar fazendo porque é ótimo você prometer esse tipo de coisa. Acontece que tem aí uma tonelada de universidades federais, dezenas em todas as regiões do país, que estão com obras paradas e ou atrasadas, né, e projetos abandonados porque o orçamento está caindo, né? O pessoal está até se revoltando bastante com o Lula e tudo mais, né? Então, veja aqui, por exemplo, alguns casos, né? O caso aqui é da UFVJM, né? Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. Essa universidade já tem 10 anos de existência, só que ela não está com todas as instalações concluídas ainda, né? As que foram prometidas quando ela foi criada, instituída lá atrás, né? Então, aí o PAC fez aí, incluiu o PAC do Lula, novo PAC, incluiu mais de 5 bilhões para esse tipo de coisa e tudo mais, né? E, na verdade, isso aqui foi anunciado em junho. O Lula falou que vou fazer esse pacote e tudo mais, só que a Folha apurou que uma parte desse valor já estava previsto desde o ano passado, não é novidade nenhuma, não é acréscimo nenhum de forma geral. Então, o pessoal levanta esse ponto de que tem um monte de obras que estão aí inacabadas há muito tempo, como a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? Que tem a construção aqui do campus Quitaúna, lá em Osasco, tá sendo feita há 16 anos, está com cronograma atrasado há 5, né? Então, veja que desde os tempos do Lula, 16 anos atrás, é 2008, na época do Lula ainda. Então, desde os tempos do Lula, essa obra se arrasta e não é concluída, né? Já a Universidade Federal de Uberlândia, ela faz obras desde 2012, na época da Dilma Rousseff, aí, do campus de Patos de Minas, né? Só que isso está atrasado também há um tempo grande aí, inclusive, né? E a universidade está tendo R$ 1 milhão de prejuízo por ano, porque ela precisa abrigar cursos de forma provisória aí em outro espaço alugado, e isso aí tem um custo, é claro, né? E também aqui, já da época da Dilma Rousseff, 2014 ainda, a Universidade de Goiás aí, né? Tem problemas também com o aumento da sua estrutura e fazendo aí investimentos em infraestrutura e tudo mais, né? A UFCAT, aqui já da época do Michel Temer, também não avança. A UFRG aí tá com problemas. Enfim, né? São dezenas de fato de universidades ao redor do Brasil, institutos também certamente com esse problema, que não conseguem encerrar as suas obras, não conseguem finalizar as suas obras. É claro que tem problema de gestão aqui, mas cadê a promessa do Lula de que iria resolver esse problema? Cadê o Lula aqui falando, né, que o Bolsonaro não conclui as obras paradas e tudo mais, quando na verdade tem coisa da época do Lula, da época da Dilma, lá de trás, coisas que não foram concluídas ainda e que parece que o Lula faz questão de esquecer esse pequeno detalhe. Que coisa impressionante, né? O cara adora criticar coisas que são problemas dele próprio, atribuir problemas seus para terceiros, né? E aqui é claro que o terceiro favorito dele é o Bolsonaro, porque não tem jeito, né? O cara não sai da mídia, o Bolsonaro não sai da mídia, é impressionante. Terminou o mandato presidencial dele 1 ano e meio atrás e o cara pauta as notícias até hoje. É impressionante e o Lula fica falando do cara o tempo todo, não obstante o fato de que o Lula já prometeu inúmeras vezes não tocar mais no assunto. Mas
Não tem jeito, o Bolsonaro tá na cabeça do Lula. O Lula sabe que não tem nada de positivo para falar, o que resta a ele é criticar o governo anterior, ainda que mentindo, ainda que inflando pastéis de vento, porque na verdade a culpa de uma não realização de obras de forma contundente é principalmente do governo PT, como a gente acompanhou durante muito tempo e vamos continuar acompanhando. O PAC já vai começar a abrir canteiros de obra pelo Brasil que infelizmente não serão finalizados. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.